Olá, gente. Vamos para mais um dia da nossa leitura diária do livro Uma Vida com Propósitos. Hoje, começando o dia 7, completando uma semana aí de leitura, né? Focados em direção ao propósito. Voltando aqui então no dia 6, como a gente faz, para nós revisarmos, né? A pergunta para meditar que nós fizemos no dia de ontem, como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver nesse exato momento. Então, essa expectativa, né? A nossa esperança é essa, né? Então, se a gente tem essa visão eterna, visão de um reino que não termina, um reino que dura para sempre, a gente não pode viver, né, com esses olhos, né, firmados aqui na Terra. Então, isso nos traz esperança, né? Essa é a nossa esperança, de que existe essa casa e de que aqui é somente uma passagem, né? E aí a gente está aprendendo como fazer, como viver, né? Para que a gente viva essa vida aqui só de passagem, né? A gente não deixe laços, né, aqui. E aí, o dia 7. Então, começamos aqui com a razão de tudo. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A ele seja a glória para todo sempre. Está lá em Romanos 11:36. O Senhor criou todas as coisas para os seus propósitos. Provérbios 16:4. Então nós fazemos parte do projeto de Deus, né? Nós precisamos nos entender, nós precisamos entender que nós somos importantes para Deus. Ele nos escolheu para que nós façamos parte desse propósito. Tudo é para Ele. O objetivo fundamental do universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão pela qual tudo existe, incluindo você. Deus criou todas as coisas para a glória dele. Não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é a essência da sua natureza, é o peso de sua importância, o brilho do seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente de sua presença. A glória de Deus é a expressão de sua bondade e todas as outras qualidades intrínsecas e eternas. Onde está a glória de Deus? Basta olhar ao redor. Tudo que foi criado por Deus reflete sua glória, de alguma forma. Vemos isso em toda parte, seja na partícula mais microscópica, seja na imensurável Via Láctea. Vemos isso no pôr do sol e nas estrelas, bem como nas tempestades e nas estações do ano. A criação revela a glória do nosso Criador. Na verdade, aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a diversidade, ama a beleza, é organizado. Gente, é organizado. Deus, ele é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. E aqui, vamos entrar num parênteses aqui para a gente fazer um estudinho mais aprofundado. Aqui a gente tem, como eu tinha comentado com vocês, o número 1zinho ali, né? Onde ele tem a referência de alguma passagem da Bíblia. A Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus. Então, a gente olhando lá no dia 7, o número 1zinho ali, ele é Salmos 19:1. E aí lá no Salmos 19:1, vamos ver o que ele diz.
Salmos 19:1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, a criação dele, a criação de Deus, a obra dele é a sua própria glória, né? E aí, nessa minha Bíblia aqui, eu também tenho alguns parênteses. Por exemplo, os céus manifestam a glória de Deus. Aqui no manifestam, ele tem uma letrinha A. Eu não sei se a tua Bíblia é assim também, né? Mas esse Azinho aqui quando termina o versículo, o A, que se remete ao manifestam nessa passagem, ele está lá em Gênesis 1:6 e Romanos 1:19 e 20. Então vamos ver o que diz lá nessas passagens. Então aqui em Gênesis 1:6 ele diz: E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Então, é de fato a criação de Deus, né? A glória dele sendo manifestada através da palavra dele, né? E o outro versículo aqui, deixa eu só abrir aqui para vocês. É Romanos 1:19. E aqui em Romanos 1:19. Ele vai dizer o seguinte. Romanos 1:19 está aqui. 19 e 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. E aqui a gente vai aprofundando cada vez mais, né? Se a gente seguir, por exemplo, aqui, porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus manifestou. Ele só manifesta, né, o que é manifestado porque Deus quer, né? E aqui neles quem? Lá o que está em Atos 14:17 e em Jó 1:9. Vamos ler Jó 1:9 para a gente ver a pessoa a qual ele está atribuindo esse manifestar. Jó 1:9, ele está dizendo ali, ó, Jó 1:9. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde? Né? Então, gente, por que a gente fez esse aprofundar aqui um pouco mais, né? Porque eu penso que na própria palavra, na própria Bíblia da gente, a gente tem um material aqui de estudo e de profundidade muito grande, né? E aí a gente volta para o texto, onde ele remetia, aquele número 1, a Bíblia diz, os céus declaram a glória de Deus. A glória de Deus através da vida de Jó,
como está ali a glória de Deus através do falar de Deus e se fazer a divisão de águas, que nem a gente leu lá em Gênesis, a glória de Deus através da minha vida e da tua vida. E aí a gente vai abrindo um entendimento, né, para aquilo que Deus quer falar com nós, né? Continuando aqui então, Deus tem revelado sua glória ao ser humano em diferentes lugares e momentos da história. Revelou inicialmente no Jardim do Éden, depois a Moisés, no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Foi descrita como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz resplandecente. No céu, a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A Bíblia diz: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. A glória de Deus pode ser mais bem observada em Jesus Cristo. Ele, a luz do mundo, revela a natureza de Deus graças a Jesus. Já não somos ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus. Jesus veio a este mundo para que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. A palavra se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, uma glória cheia de graça e de verdade. Deus possui uma glória inerente, porque é Deus, e ela faz parte da sua natureza. Não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, a honrar a sua glória, declarar a sua glória, louvar a sua glória, refletir a sua glória e viver para a sua glória. Por quê? Porque Deus é digno. Devemos a Ele toda a honra que pudermos dar. Uma vez que Deus criou todas as coisas, Ele é digno de toda a glória. A Bíblia diz: Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo: anjos caídos, demônios, e nós, as pessoas. Todo pecado basicamente consiste na incapacidade de render glória a Deus, ou seja, de amar qualquer outra coisa mais que a Deus. Recusar-se a glorificar a Deus é um ato extremo de rebelião, e foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a do ser humano. De maneiras diferentes, todos nós vivemos para a nossa própria glória. A Bíblia diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Nenhum de nós tem oferecido a Deus, por meio de nossa vida, a glória que Ele merece. Esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória do Senhor é a maior realização que podemos alcançar em nossa existência. Deus diz: todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Logo, esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida. Como posso glorificar a Deus? Jesus disse ao Pai: eu te glorifiquei na terra fazendo tudo o que me mandasse fazer. Jesus glorificou a Deus cumprindo seu propósito nesse mundo. Nós honramos ao Senhor da mesma forma. Tudo na criação glorifica a Deus quando cumpre seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gorjear e ao fazer um ninho, ao realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme Deus tinha planejado. Mesmo uma humilde formiga rende glória a Deus quando cumpre o propósito para o qual foi criada. Ele fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Ireneu disse: a glória de Deus é um ser humano em plenitude de vida. Existem muitas formas de dar glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos 5 propósitos que Ele estabeleceu para a sua vida.
Passaremos o restante desse livro estudando-os detalhadamente, mas apresentamos aqui uma visão geral. Damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com o Senhor. E o adoramos ao apreciá-lo. Disse C.S. Lewis: quando Deus nos diz que devemos adorá-lo, de fato está nos convidando a estar na melhor companhia. Ele deseja que nossa adoração seja motivada por amor, ação de graças, prazer e satisfação, não obrigação. John Piper observa que é quando estamos mais satisfeitos em Deus que Ele é glorificado em nós. Adorar é muito mais que louvar, cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus, amá-lo e oferecer a nós mesmos para o cumprimento de seus propósitos. Quando usamos nossa vida para a glória de Deus, tudo que fazemos pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem todo o seu corpo como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Isso é dar a glória a Deus ao adorá-lo. Dar a glória a Deus ao amar outros fiéis. Quando nasceu de novo, você se tornou parte da família de Deus. Seguir Cristo não significa apenas acreditar, mas também pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu: nosso amor um pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. Olha que interessante. Nosso amor uns pelos outros dá testemunho de que já passamos da morte para a vida. A nossa própria atitude com o nosso irmão é testemunho disso, de que a gente vive para Cristo. Paulo disse: aceitem uns aos outros da mesma forma em que Cristo nos aceitou, assim Deus será glorificado. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor, e isso confere honra a Ele. Jesus disse: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Damos glória a Deus quando nos tornamos como Cristo. Depois de nascermos na família de Deus, Ele nos induz à maturidade espiritual. E o que seria isso? Maturidade espiritual significa tornar-se como Jesus na forma de pensar, sentir e agir. Quanto mais você desenvolve o caráter cristão, mais glorifica a Deus. A Bíblia diz: à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a sua glória ainda mais. Quando você aceitou Jesus Cristo como Salvador, Deus lhe concedeu nova vida e nova natureza. Agora, no restante da sua vida terrena, Ele quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da sua salvação. Todas essas boas coisas produzidas em sua vida, mediante Jesus Cristo, pois tudo isso será para a glória e louvor de Deus. Damos glória a Deus servindo aos demais com nossos dons. Deus dotou cada um de nós com talentos, dons, capacidades e habilidades exclusivas. Sua vocação não é um acidente. Deus não lhe concedeu essas habilidades para propósitos egoístas, e sim para benefício de outras pessoas. Assim como outros receberam habilidades para beneficiar você. A Bíblia diz: Deus concedeu os dons a cada um de vocês, de sua grande variedade de dons espirituais. Administre-os bem, para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês.
Vocês são chamados para ajudar Vocês são chamados para ajudar os outros? Pergunta. Ajudem com toda a força e energia com que Deus os capacitou, assim Deus será glorificado. Damos glória a Deus falando dele às outras pessoas. Deus não quer que o amor e os propósitos dele sejam mantidos em segredo. Depois que conhecemos a verdade, ele espera que a compartilhemos com os outros. É um enorme privilégio poder apresentar Jesus às pessoas, ajudando-as a descobrir o propósito da vida delas e preparando-as para o destino eterno. A Bíblia diz que, à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Qual será o objetivo de sua vida? Viver o restante de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em prioridades, agenda, relacionamentos e outras ainda. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, não o mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso. Sabendo que estava para ser crucificado, ele clamou: minha alma está perturbada, mas será que devo dizer: Pai, livra-me desta hora? Pois foi com esse propósito que vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele seu propósito glorificando a Deus ou recuaria em troca de uma vida confortável e egoísta? A mesma situação está diante de você. Viver para objetivos, conforto e prazer próprios ou viver o restante da vida para a glória de Deus, sabendo que ele prometeu recompensas eternas. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela a está destruindo. Vamos ler de novo. A Bíblia diz: qualquer um que se apega à própria vida apenas como ela a está destruindo. Mas se você perde a sua vida, você a terá para sempre, pois é a vida real e eterna. Esse é o momento de definir essa questão. Para quem você irá viver? Para você mesmo ou para Deus? Você pode hesitar, imaginando que terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver para Ele, de viver por Ele. A Bíblia diz: tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus nos foi dado milagrosamente quando tivemos permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam. Nesse exato momento, Deus o está convidando a viver para a glória dele, cumprindo os propósitos que ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única maneira de viver. Qualquer outra coisa é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você se compromete inteiramente com Jesus Cristo. Se você não está seguro de já ter feito isso, tudo o que precisa é receber e acreditar. A Bíblia promete aos que o recebem, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E quanto a você, vai aceitar a oferta de Deus? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e o criou para um propósito. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus o escolheu para ter um relacionamento com Jesus que morreu na cruz por você. Creia que não importa o que você fez no passado, Deus quer perdoá-lo. E em segundo lugar, receba Jesus em sua vida como Senhor e Salvador. Receba o perdão dos pecados, receba o Espírito que o capacitará a cumprir o propósito de sua vida. A Bíblia diz: é por isso que quem aceita o Filho e confia nele tem tudo, vida plena e eterna. Onde quer que você esteja lendo este livro, convido a inclinar a cabeça em voz baixa, fazer a oração que mudará seu destino eterno.
Jesus, eu creio em você e eu recebo. Se você fez essa oração com sinceridade, parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Recomendo que você fale sobre sua decisão a alguém, pois precisará de apoio. Dia 7. Pensando sobre o meu propósito de vida. Tema para reflexão. Tudo isto é para Ele. Versículo para memorizar. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para tudo sempre. E a pergunta para meditar: em que parte de minha rotina posso estar mais consciente da glória de Deus? Amém, gente?